Irmãos, hoje nós iniciamos com toda a igreja a nossa Semana Santa, a semana maior da nossa fé. O domingo da Paixão, o domingo de Ramos, abre a Semana Santa fazendo memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele foi aclamado por toda a multidão, o povo de Jerusalém, como rei de Israel, com os ramos de oliveiras, com os fortes gritos, eles diziam também: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem, Hosana nas alturas. Eles aclamavam Jesus como rei porque de fato ele é rei. De fato, ele é o Messias esperado, é o Cristo, é o ungido, é o enviado. É aquele que o Antigo Testamento anunciou, que os profetas anunciaram, que todo o povo de Deus deveria de fato esperar. Jesus é o enviado do Pai, o Messias esperado. E é por isso que ali eles dizem aquelas palavras, aclamando Jesus como rei, e é por isso que hoje nós também fazemos memória dessa entrada triunfal de Jesus. Mas também nesta missa, nós lemos o Evangelho da Paixão, e parece uma grande contradição, e na verdade foi uma grande contradição, o que aconteceu em Jerusalém. O povo que ora dizia Hosana ao filho de Davi, passado alguns dias, disseram: crucifica-o, fora com ele, solte-nos Barrabás. A mesma boca, os mesmos lábios que professaram a fé em Cristo, que declararam que Jesus era rei, também disseram: crucifica-o, não queremos ele, queremos outro. E o que aconteceu para que eles mudassem de ideia? Como eu disse, Jesus de fato é rei, ele é o Messias esperado. Mas aquele povo já não esperava com a mesma expectativa das Sagradas Escrituras, do povo santo de Israel. A lógica deles já não coincidia com a lógica de Deus, porque eles queriam um rei político, um rei militar, um rei que fizesse uma revolução social e acabasse com o Império Romano, que restabelecesse a glória de Israel, aquela que Israel tinha no tempo de Davi. Eles eram fortes, eles eram soberanos, eles tinham poder, tinham riquezas, prestígio, fama. Eles eram admirados pelos países vizinhos, e agora eles estão ali subjugados pelo Império Romano, debaixo da bota do imperador. Eles esperavam um Messias que os libertasse politicamente e também economicamente. Veja que eles tinham reduzido o papel do Messias, reduzido o papel do enviado por Deus a um simples político extraordinário, excepcional, que conquistasse muitas coisas para o seu povo. Jesus não veio para fazer isso. E é por isso que ele vai dizer a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados estariam aqui para me defender, mas não é desse mundo. Jesus é rei, Jesus é o nosso Salvador, que nos liberta do pecado, de uma vida sem Deus, da morte eterna. E ele reina e exerce o seu senhorio sobre cada um de nós. Ele é soberano sobre nós e as nossas famílias e as nossas vidas, do alto da cruz, da entrega, do despojamento, da morte. Quando ele lava os nossos pés, quando ele
se derrama no altar da cruz para nos salvar. Jesus é Deus que reina sobre a cruz, que reina do alto da cruz. O seu trono é a cruz, a sua coroa é de espinhos. Eles não queriam um rei assim. Eles não queriam um Messias assim. Eles queriam alguém diferente. E é por isso que os mesmos que disseram Hosana ao filho de Davi passaram a dizer: crucifica-o, fora com ele. E a pergunta fundamental que nós devemos fazer, irmãos, é: de que lado nós estamos dessa história? Porque podemos assim nos enganar, olhando para o passado e dizendo assim: jamais faríamos o que fizeram com Jesus. Eu não seria capaz de traí-lo. Eu não seria capaz de abandoná-lo. Depois de tudo o que ele fez de bom, e só fez coisas boas, inclusive ressuscitou mortos. Depois de todos os milagres que ele realizou, de todas as palavras bonitas e salvadoras que ele disse, de toda a revelação que ele fez, eu jamais abandonaria Jesus. Eu estaria lá aos pés da cruz com a sua Santíssima Mãe, com o discípulo amado, com as santas mulheres de Jerusalém, as mulheres amigas de Jesus, aliás, que estavam ali também, como Maria Madalena. Eu não o abandonaria. A pergunta que nós devemos fazer também é: será que hoje, nesse dia de hoje, eu não estive do lado daqueles que zombaram de Jesus? Será que em algum momento de hoje, e não só da nossa vida, mas hoje, eu não estive do lado daqueles que rejeitaram Jesus? Daqueles que não querem um Jesus assim, como a palavra de Deus ensina, como a igreja apresenta, como os santos anunciaram com a própria vida? Será que hoje eu não estive do lado errado também? Olhar para o passado e criticar aquelas pessoas é até fácil. E de fato elas são criticáveis. O que elas fizeram não foi certo. Mas nós fazemos isso reiteradamente na nossa vida espiritual. Por exemplo, quando nós temos na nossa vida a abundância de alegria, de dinheiro, de felicidade, quando nós temos a abundância e fartura na nossa cozinha, na nossa despensa, e até mesmo de saúde, é fácil ficar do lado de Cristo. Mas quando vem a doença, a tribulação, a penúria, a falta de dinheiro, quando eu não consigo pagar a conta de água, eu já reclamo, murmuro, falo mal de Deus. Jesus disse no Evangelho: meu Deus, por que me abandonaste? E o judeu, quando dizia ou rezava um trecho de um salmo, ele estava colocando ali o salmo inteiro, não só um pequeno trecho. A gente pode olhar essa fala de Jesus, essa expressão de Jesus e pensar assim: ele perdeu a confiança no Pai. Naquele momento acreditou que Deus o abandonou, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, porque se num momento ele se sentiu abandonado, como muitas vezes acontece em nossas vidas, ao mesmo tempo ele lembrou que Deus cuida de todas as coisas. E é por isso que esse salmo que nós entoamos na missa de hoje, conclui dizendo: ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Jesus não perdeu a confiança, a fé na providência divina, nos cuidados de Deus para com ele. Se no momento, como um ser humano, como acontece conosco, ele sofreu e sentiu-se
de certo modo abandonado, no mesmo momento ele lembrou: Deus não abandona os seus filhos. Ele cuida de nós, é a nossa força que vem em nosso socorro. É fácil estar do lado daqueles que gritam hosana quando tudo vai bem no casamento, quando é a celebração que está acontecendo e tem fotos, músicas bonitas, pessoas bonitas, é só sorrisos, pose, alegria, tem a festa, os doces, a comida, a dança. Mas é difícil ficar do lado daqueles que são fiéis a Deus quando eu preciso fazer o café da manhã bem feito, limpar a casa todo dia, cuidar e suportar o meu marido, cuidar da minha esposa e suportá-la nos dias difíceis, nos momentos de TPM. Aí é difícil. E muitas vezes nós deixamos de dizer hosana e dizemos: crucifica-o, fora com ele. Não quero esse casamento, não quero esse tipo de vida para mim. Uma vida que exige sacrifício, que exige entrega, que exige renúncia. Eu não quero um Deus assim. E aí muda de igreja, muda de fé, perde a fé cristã, vai procurar em lugares alternativos resolver os problemas amorosos, em vez de ficar, lutar, batalhar com a graça de Deus para amar aquela pessoa para a qual eu disse sim diante do altar do Senhor. É muito fácil você ser fiel a Deus, dizer hosana, quando tem um filho que foi planejado, que foi querido, e que você fez o chá revelação, você colocou lá o negocinho, parece um termômetro nas redes sociais, finalmente veio a criança. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas na hora que eu preciso continuar aberto à vida, fora com ele. Solte-nos Barrabás. Porque eu não quero ser aberto à vida. Eu não quero ter mais filhos. E aí vem todo tipo de contracepção. E aí vem a laqueadura, a vasectomia, como um recurso para aqueles que mudaram de lado, porque lá no altar disseram: sim, eu quero ser aberto à vida. Sim, eu quero ser fiel a essa mulher, fiel a esse homem. Lá no altar disseram. O padre pergunta: está disposto a receber os filhos que Deus confiar, educando na lei de Cristo e da igreja? Sim. Mas existe um recurso para quem quer mudar de lado. E é tudo isso que o mundo apresenta hoje como recurso contra a natalidade. Porque afinal de contas, eu me sacrifico por um filho. Mas por 2, 3, 4, aí já é loucura. É loucura. Mas é loucura também o que Jesus fez para os pagãos. Loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, o que Jesus fez na cruz. E aqueles que querem se manter do seu lado, precisam aceitar o rótulo de loucos. E é isso que acontece, né? Basta ter 3 filhos, né, doutor? O povo da igreja começar a encher o saco. Depois eu quero que o senhor me conta, quem é que fica enchendo o saco? Quem é que fica falando: já fechou a fábrica? Tem televisão na sua casa, não? Como se televisão trouxesse castidade. Como se televisão trouxesse continência sexual. As pessoas têm televisão no quarto, na sala, no banheiro, porque hoje televisão até no celular, né? Você vai lá fazer o número 1, que é rapidinho, usa o celular. Sem falar do número 2. Fica lá, no celular, na TV. Quer dizer, o pessoal tem tela em tudo quanto é lugar. E a castidade está uma maravilha, né? E aí aqueles esposos que têm 2 ou 3 filhos, o argumento é: não tem televisão na sua casa, não?
Ou seja, se tivesse, seria um remédio para não ter filhos. É claro que é uma falácia. É claro que é. E se você fala isso para as pessoas, até de brincadeira, renuncie isso agora. Porque esse é o lado dos zombadores. Esse é o lado dos escarnecedores. Não é o lado da Virgem Maria, do discípulo amado, de Maria Madalena. É o lado daqueles que cospem em Jesus. Daqueles que humilham o Cristo, humilhando a sua doutrina, a sua palavra, e não raramente a sua igreja. Essa igreja é ultrapassada, essa igreja é corrupta, essa igreja é corrompida, falando do corpo de Cristo, como se fosse um antro de perdição, esquecendo-se que nós somos o corpo de Cristo também, porque somos os seus membros. E se tem corrupção e se tem perdição, está vindo daqui, de nós, das nossas infidelidades. Está vindo de nós, da nossa impiedade, da nossa insubordinação com a palavra, com a doutrina, com os ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque é fácil ser de Cristo quando tudo vai bem e quando nada é exigente. Aí são os ramos de oliveira, aí são os mantos no chão, e os cantos, e os gritos, hosana ao filho de Davi. Que maravilha! Deus é tão bom, Padre. Deus é tão bom. Mas quando vem a doença, quando vem o câncer, ou quando vem a morte, é difícil se manter naquele lugar de fidelidade. E às vezes nós desprezamos o Cristo. Ele não cuida de nós, Ele não nos ama. Ele não pensa em mim, nem existe, porque se existisse não haveria doença, não haveria dor, não haveria morte, não haveria nenhum tipo de sofrimento, de sacrifício, não haveria nenhuma exigência para a minha vida. Seria tudo um parquinho de diversões. Olha o parque de diversões que foi a vida da Virgem Maria, de São José e do próprio Cristo. Queridos irmãos, nós devemos estar do lado daqueles que aceitam esse Jesus, que é o Filho de Deus Pai, que se encarnou, e quando nasceu foi posto numa manjedoura, que teve que fugir para o Egito e viver numa terra estrangeira 2 anos, para que Herodes não o pudesse matar, que viveu escondido na casa em Nazaré, na carpintaria de José, até os 30 anos de idade, que pregou, curou, ressuscitou mortos, só fez o bem e foi chamado de Beelzebu, foi chamado de demônio, de charlatão, de blasfemo, mentiroso, foi insultado. Esse é o nosso Deus, que aceitou o suplício da cruz, mas venceu tudo isso ressuscitando para trazer vida a cada um de nós e aqueles que ficam do lado certo. Vamos pedir essa graça ao Senhor? Hoje nós iniciamos a nossa Semana Santa. Como eu disse no início, a semana maior da nossa fé. Que nesta semana nós possamos revisitar a nossa vida e revisar todas as nossas escolhas, opiniões, ideologias, comportamentos, decisões que temos tomado. Revisar a nossa vida a partir daquilo que Cristo fez por nós, da sua entrega, da sua abnegação, do seu aniquilamento por amor a nós. Que cada celebração que você participar essa semana, cada oração que você fizer até a vigília pascal, seja uma revisão de vida.
porque só ressuscitará, ou só experimentará a alegria da ressurreição aqueles que se manterem, que estiverem no lugar certo, do lado certo. E eu termino dizendo, mais uma vez, esse é o lado da Virgem Maria, é o lado do discípulo amado, de Maria Madalena e daquelas mulheres piedosas, que não tiveram medo dos soldados, medo dos judeus, das pedras, das cusparadas. O lado de Verônica, que enfrentou aqueles homens para trazer algum consolo para Cristo. Que no final dessa semana, queridos irmãos, todos nós tenhamos passado em todos os aspectos da nossa vida, em cada cantinho da nossa vida, para o lado certo, o lado de Jesus Cristo. Creio em